Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendita e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Diz o texto bíblico em Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 9, o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Lendo as histórias narradas pelas Escrituras Sagradas, também pelos achados dos nossos antropólogos e arqueólogos, no Antigo Egito havia muitos deuses. O sol, por exemplo, por ser fonte de calor e vida, era adorado. Chamava o sol de Deus Ra, e essa é a razão de alguns faraós se considerarem filhos do sol, adotando o termo Ramsés, palavra formada de Ra, que é sol, mais o Missés, que é filho. Também no Egito, descrito no Velho Testamento, animais eram cultuados. Exemplo: o crocodilo era considerado deus da água, o gato, deus da alegria e do amor, o chacal era o guarda dos túmulos e deus dos mortos. Seu nome entre os egípcios era Anubis, e o touro também era o deus Ápis. Quando o povo de Israel estava no deserto, notando a ausência de Moisés, que estava no alto do monte Sinai, em jejum e oração, o povo pediu a Arão que fizesse o quê? Um bezerro de ouro, que era, na verdade, uma representação do deus Ápis, bezerro ou touro que eles viram os egípcios cultuando. Então esta imagem ficou impregnada na mente deles e passaram a desejar este culto pagão. Mas isto custou muito caro para aqueles idólatras, pois morreram sem Deus e sem salvação. Não valeu a pena ter feito a troca do Deus onipotente por um ídolo, um objeto feito por mãos humanas, um bezerro de ouro. Em outras civilizações da época do período bíblico, como a Síria, Babilônia, Grécia, entre outros povos, também tinha seus múltiplos deuses. Mas não é preciso ir ao passado. Por volta dos anos atuais, e por falta da leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse tipo de coisa acontece em diversos países, com ensinos, por exemplo, que a salvação vem através das boas obras. Se uma pessoa vai realizando boas obras na sua presente vida e em outras do passado e no futuro, de maneira a alcançar a purificação. Há países que existem milhares e milhares de ídolos que chamam deuses. Uma pessoa pode ter em casa 30, 60, 100, quantos deuses
couberem dentro de sua casa. Até ratos, que é uma praga danosa para alguns países, eles são considerados sagrados. Por exemplo, na Índia, são deuses e possui até um templo onde pessoas vão ali, alimenta esses ratos com comida, com leite, com água e bebida, e os ratos pisam de um lado para o outro, defecam, urinam ali, e sabe o que é que eles fazem? Esses adoradores esfregam esses dejetos do são no corpo. Por quê? Porque são coisas que saíram de seus deuses. A vaca, o elefante, macaco, entre outros animais, são tratados com distinção e honra e possuem até templos, porque são considerados sagrados, deuses. Entre os nossos índios ocorre o animismo, ou seja, a ideia de que cada coisa tem o seu espírito. Existe o espírito das árvores, o espírito das águas, o espírito das nuvens, o espírito disso e o espírito daquilo. E cada pessoa que morre transforma-se num espírito vagante. Esta é a religião de muitos indígenas. Dançam, choram, oferecem presentes, pensando estar na alma do seu parente incorporado. Quem lê a Bíblia Sagrada tem uma visão exata que estas coisas afrontam a Deus, não salva a alma da pessoa. O único digno de receber a honra e a glória é o Deus Altíssimo, onipotente. Mas como eles não creem, não querem a Bíblia, vão permanecer no erro. Jesus Cristo chegou a dizer: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Jesus falou que precisamos conhecer a Bíblia. Fazendo isso, conheceremos a Deus e o seu poder. Quero compartilhar duas histórias reais com os irmãos para mostrar como a leitura da palavra de Deus pode fazer uma diferença de vida e de morte, uma diferença enorme na vida do indivíduo. Quem não lê a Bíblia ou a lê com o objetivo de apenas dizer: ah, eu já li a Bíblia, ou por mera curiosidade, lendo com o coração fechado ou crítico, é notório que esta pessoa não deseja conhecer Deus. De fato, ele se opõe a Deus. Nesta semana, a imprensa noticiou que um dos membros de uma famosa banda gospel no Canadá, essa banda é chamada de Rock Nelson, que o seu principal vocalista, chamado Jonathan Stagudi, depois dos seus longos 20 anos tocando nas igrejas, nas grandes concentrações públicas, ele surpreendeu seus fãs ao anunciar nas redes sociais que deixaria seu posto no grupo por não mais acreditar em Deus. Jonatas disse: depois de crescer em um lar cristão, de ser filho de pastor, tocar e cantar em uma banda cristã e ter a palavra cristão na frente da maioria das coisas da minha vida, agora estou descobrindo que não acredito mais em Deus. Irmãos, este músico de 36 anos explicou a sua razão
de não mais acreditar em Deus com essas palavras. Comecei a ter questões e dúvidas sobre isso. Pareceu que havia muitas contradições na Bíblia que não faziam sentido. Explicou: se Deus é todo amor e todo poderoso, por que há tanta maldade no mundo? Ele não pode fazer nada sobre isso? Ele escolhe não fazer? A maldade do mundo é um resultado de seu desejo de nos dar liberdade? Se Deus é amor, por que ele manda as pessoas para o inferno? No final, afirmou que está aberto a continuar mudando de opinião se for necessário. Eu estou aberto para a ideia de que Deus existe, disse. Bem, apesar de ser filho de pastor, como ele falou, particularmente não creio que este jovem teve uma experiência de conversão, que ele tinha uma vida diária de devoção, de leitura das Escrituras Sagradas. Sinceramente, espero que ele se arrependa antes de passar desta vida para a eternidade. A Bíblia é clara, só temos chance de salvação durante a nossa vida terrena. Veja o que a palavra de Deus ensina, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então, todos nós temos que considerar que a vida, ela é efêmera, e a morte é certa e pode acontecer a qualquer a qualquer hora. Então, basta ir no cemitério e ali você verá túmulos com placas de identificação que ali foi enterrado bebê, crianças, adolescentes, jovens e idosos, homens e mulheres, uns milionários, outros da classe média, pobres e até indigentes. Realmente é como dizem, a morte é muito democrática. Moisés, no Salmo 90, versículo 9, ele disse assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E o apóstolo Tiago, em sua epístola, assim a descreve: vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a nossa vida, sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. E o certo é que ninguém poderá comparecer perante a morte por outra pessoa. Cada um individualmente se apresentará diante de Deus. Em Romanos 14:10, o apóstolo Paulo afirma categoricamente: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E depois, o mesmo apóstolo escreveu: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, versículo 10. Entretanto, para o cristão, Paulo disse uma coisa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Queridos, eu quero aproveitar o ensejo e trazer-lhes uma palavra sobre músicas evangélicas
conhecida nos dias atuais como música gospel. Nos séculos passados, compositores e cantores cristãos eram pessoas de vida no altar, de comunhão, de intimidade com Deus. Eles criavam músicas para as igrejas, para a exaltação do nome do nosso Deus. Não era comércio. Os belos hinos do cantor cristão, da harpa cristã, a maioria foram compostos no século XVIII e XIX. E você acha que esses compositores vendiam as suas músicas? Certamente que não vendiam as suas músicas. Eles entregavam essas músicas à disposição dos conservatórios de músicas do povo em geral, entregava-os aos pianistas das igrejas que eles frequentavam para serem executados. Eram hinos feitos de forma prazerosa para servir a igreja. Tudo o que eles queriam era ver os irmãos cantando, tributando os mais altos louvores ao Deus Altíssimo e Glorioso. Leia a vida desses compositores do passado e verá que nenhum vendia os seus shows, não tinham riquezas, no máximo possuía a sua casa adquirida com a profissão que eles exerciam, pois eram advogados, engenheiros, médicos, comerciantes, entre outras profissões. Agora, nesses 30 últimos anos, basta você entrar na internet e verá um número enorme de cantores gospel que tiveram fama, fortunas, hoje estão desviados e seguindo cantando músicas agora seculares. E o pior é que as igrejas ainda cantam música desta gente, enquanto eles estão adorando a outros deuses. Se uma igreja canta suas músicas, essas igrejas estão trazendo o profano para o meio do sagrado, lamentavelmente. Agora, a outra bela história que prometi, desta vez de apego e amor pela palavra de Deus, é da irmã Adelina Souza, que vocês podem ver essas imagens e ler a sua belíssima história. Acompanhem. Emocionante, não é mesmo?
ler a Bíblia por completo 213 vezes é algo espetacular. Possivelmente vai envergonhar muitos pastores, líderes da igreja, povo de Deus que passou anos e anos na igreja e até hoje não fez uma única leitura da Bíblia. Eu gostaria muito de ter conhecido esta irmãzinha, ter dado um abraço nela. Deveria ser uma pessoa muito íntima de Deus. Só de tocá-la, realmente, creio que saía dela virtude, porque era uma mulher íntima de Deus. Pelo tempo que faz, eu creio que essa querida irmã, grande exemplo para todos nós, já deve estar com o Senhor e certamente muito honrada nos céus. Depois deste exemplo, não justifica você não ler diariamente a sua Bíblia, meu irmão. Já tive a grata satisfação, alegria de ler a Bíblia dezenas de vezes e vou continuar enquanto vida tiver lendo-a diariamente. Você sabia que a Bíblia contém 66 livros e cerca de 773.693 palavras? Ou seja, a Bíblia completa possui 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, você a lerá totalmente em 4 meses. Se ler 14 por dia, a lerá por completo em apenas 3 meses. Adquire este hábito salutar e muito abençoado em sua vida. Eu tenho alegria de compartilhar isso com vocês, que todo ano eu leio de 3 a 4 vezes a Bíblia completa. O que é ler 10 capítulos, 14 capítulos por dia? Ame a palavra de Deus. Você vai ver o quanto Deus fala com a gente. Quantas vezes que eu me debruço diante da Bíblia e ouço ali, eu vejo Deus falando comigo. Ame a palavra de Deus, meu irmão. Não justifica você ser um servo de Deus e não ler a Bíblia. Jesus deixou claro que erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. A frase errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus traduz uma declaração em que Jesus literalmente diz: vocês estão enganando a si mesmo, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, muitos vivem uma religiosidade vazia e desprovida da verdade. Estas pessoas distorcem as Escrituras que tanto dizem conhecer, aplicando-as ao seu bel prazer para satisfazer os seus conceitos humanos. Consequentemente, estas pessoas falam de um Deus que definitivamente não é o Deus verdadeiro revelado na Bíblia. Irmãos, a religiosidade é motivada pelo instinto religioso do ser humano, mas isso é bem diferente, uma vez que o Evangelho é motivado pelo amor de Deus. Este é o ensino da palavra de Deus. Paulo deixa claro o ensino: pela graça sois salvos, por meio da fé.
e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente que vem da parte de Deus para o homem. O cristianismo tem as suas raízes no conceito de salvação, o que significa que nada que você faça, nada, absolutamente nada lhe pode dar salvação. Somente a graça de Deus pode salvar. É o que diz aqui. Novamente eu leio, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Muitas seitas ensinam que você precisa fazer alguma coisa para obter a salvação. Por que ensina de forma errada? Porque não leem a Bíblia. Pois a caridade é acima do próprio Cristo. Eles pregam assim: fora da caridade não há salvação. Um absurdo. Creem que a salvação está ligada às boas obras e caridade, acreditando que para entrar no reino de Deus basta ajudar os necessitados. Evidentemente que a Bíblia recomenda, sim, amar o próximo, é dever ajudá-los, mas, no entanto, não podemos considerar isto como um critério de salvação, pois a graça de Deus é que nos salvou. Um favor não merecido. Foi Cristo crucificado em nosso lugar que nos trouxe a salvação. Sobre isso, o apóstolo Paulo disse o seguinte: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Claro, né? Está lá em Romanos 11, versículo 6, e em Efésios 2, 9, Paulo foi categórico. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, rituais, rezas decoradas ou penitência não salva ninguém. O apóstolo Paulo fez um discurso, uma pregação diante dos intelectuais em Atenas, na Grécia. Falou, portanto, para a fina flor da inteligência grega. No meio do discurso, Paulo citou: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem, mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Atos 17, do 22 ao 23 e do versículo 29 ao 30. A vida em Cristo é uma religião de redenção, de salvação. Vivemos isso e pregamos isso. Quero ler também o texto de Romanos 5:2, palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo ensina: temos entrada pela fé a esta graça. Graça, um favor imerecido da parte de Deus, que permite ao homem comum existir e, por outro lado, abre-nos o caminho
para nos relacionarmos com Deus. Chamamos isto de relação especial. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus, bendita a graça de Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, disse: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, versículo 11. A graça de Deus é para Paulo radiante e suficiência de Deus. A frase a graça de Deus significa o amor generoso ou dom de Deus pelo qual em Cristo a salvação é concedida ao homem, à mulher. Com certeza, um novo mundo de bênção se abre para ele. Quando o apóstolo Paulo escreve que a salvação é pela graça mediante a fé, isto não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus, isso significa que não há um único sentido em que a graça de Deus não esteja presente na obra da salvação. Aqui não há espaço para méritos, para esforços humanos. Por isso, ninguém tem o direito de se gloriar. Efésios 2, 8, 9 diz isso muito claro. Olha, um morto não pode ressuscitar a si mesmo. Então, como uma pessoa vai se gloriar que se salvou, se não foi pela graça de Jesus Cristo? A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos, de filhos de Deus. Jesus o chamou de novo nascimento, conversando com Nicodemos lá em João capítulo 3. Hoje o Evangelho é anunciado a todos os povos e não precisamos mais de sacrifícios, de rituais, de intermediários. O sacrifício de Cristo é suficiente e, através de sua obra, aplicada pelo Espírito Santo, temos acesso a Deus, porque o Espírito Santo conduz o redimido a uma obediência tão grande que ele se deleita na lei do Senhor. Sua declaração é a mesma do salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. Paulo escreve que todos aqueles que são salvos pela graça também são educados por ela. Observe a leitura de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. O que Paulo nos ensina, que a graça salvadora de Cristo Jesus nos ensina a renunciar à impiedade e a viver uma vida de forma que agrada a Deus. Amém? Se você ainda não recebeu a bendita e gloriosa graça salvadora de Jesus Cristo, você pode fazer isto agora, onde você está, se encontra. Feche seus olhos e fale com Deus. Use as palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos 10, versículo 9 e 11, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E para você, irmão, fica a palavra do profeta Oséias: prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá em Oséias 6, versículo 3. Saiba que o relacionamento com Deus precisa ser uma constante na vida do cristão. Conhecer a Deus é apenas a ponta do iceberg, e é na leitura diária da Bíblia Sagrada que você terá uma revelação incrível sobre a nossa vida com Deus, e Ele se revelará a você. Eu contei o testemunho aí da irmã Adelina, contei o meu, não para minha exaltação e glória, mas contei para servir também de exemplo, para dizer que a palavra de Deus, ela é a toda prova, é a luz para os nossos caminhos. Quer ter uma vida de intimidade com Deus, quer ver Deus, quer contemplar a glória de Deus, leia a Bíblia, irmão. Novamente eu te peço, leia a Bíblia, exclua os longos momentos que você passa na frente da TV ou do seu computador, ou fazendo outras coisas que não são coisas que tributam louvores ao nosso Deus, e adquire o hábito de ler a sua Bíblia. Passe pelo menos 1 hora na presença de Deus. Eu leio a Bíblia, eu canto depois, aí em seguida eu oro. Faço isso diariamente, em casa, no hotel, quando estou hospedado, no campo, em qualquer lugar que eu me encontro, eu não consigo passar um dia sem estar com meu Deus. É prazeroso demais. Vamos encerrar com uma oração. Aleluia. Bendito, glorioso Deus, Paulo, teu servo, nos falou que a tua graça se manifestou salvadora a todos os homens. E isso só foi possível porque esta graça brotou do insondável amor do Senhor. Bendita graça de Jesus. O Senhor tomou sobre si as nossas dores, os pecados e temores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós somos sarados. Aleluias. Pois a tua graça é oferecida para a salvação de todos, sem exigir pagamento. Aleluias. Porque o Senhor deixou a salvação disponível e é absolutamente de graça. E agora, caminhando com Cristo, vivendo para o Senhor, prosseguimos para o alvo descrito por Paulo em 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos leais sempre a Ti e nunca retroceder da nossa fé, da nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, fiquem na graça, na paz
e misericórdia de Deus. Foi seu amor por mim que o conduziu ali para sofrer assim em meu lugar. Minha culpa carregou, minha alma redimiu. A pena ele levou em meu lugar. Oh, sim, ele pode salvar e assim sua graça mostrar. Seu amor não pode negar e ama a mim. Cristo ao suplício ali levado foi por mim. Ele morreu assim em meu lugar. Minha culpa carregou, minha alma redimiu. A pena ele pagou em meu lugar. Oh, sim, ele pode salvar e a sua graça mostrar.